Zelensky garante em entrevista que quer se encontrar com Lula e que o Brasil vai ser um importante interlocutor para o estabelecimento da paz. Vai representar a América Latina para tentar estabelecer uma paz entre Rússia e Ucrânia. Será que o Brasil aceita essa visita do Zelensky? A resposta já foi dada e, galera, convenhamos, é surpreendente. Níger passa por um golpe militar, assim como infelizmente está sendo comum naquela porção do Sahel africano, e inclusive a gente vai analisar um pouco a geopolítica por trás disso, porque são um país que tem uma influência muito grande do Ocidente, principalmente dos franceses, e nessas manifestações, alguns de apoio, alguns contra o golpe, a gente teve bandeiras da Rússia sendo colocadas e palavras de ordem contra os franceses. Inclusive especulações que o Prigozhin, ele mesmo, né, nunca acaba ele, né, sempre presente, teria realizado reuniões à margem da cúpula entre Rússia e África com lideranças do Níger. Notícias importantes também relacionadas à mais nova fase da contraofensiva ucraniana, a mais forte, com equipamentos novos sendo colocados em campo de batalha e militares treinados pelo Ocidente nesse momento na região de Zaporizhia, e o Putin se pronunciando oficialmente sobre o fato. E para finalizar, falar um pouquinho também do acordo de grãos que a Rússia saiu, e inclusive a promessa hoje do fornecimento de 25 mil a 50 mil toneladas totalmente gratuita de cereais para os africanos. Ou seja, segundo Putin, a Rússia não quer usar fome como uma arma de guerra. Na verdade, quem faz isso é o Ocidente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, só antes do vídeo, recado rapidinho aqui para vocês, porque vocês sabem que eu, por exemplo, trabalho muito, né, com o mundo digital, e eu tenho meu canal do YouTube, minha plataforma, e eu preciso garantir que essa plataforma, que essa marca seja de fato minha. Eu achava antes, que só ter ali o meu canal já garantia o direito, né, à propriedade. Imagina, pessoal, se você não tem o registro do INPI, pode ser que alguma outra pessoa, ou por questão de coincidência, ou por má fé mesmo, registre a sua marca e você perca o direito de propriedade intelectual. Ou então tem uma burocracia muito grande para conseguir reaver o seu negócio. Por isso, é importante, cara, você que tem uma marca, seja no digital, seja no presencial, registrar isso, registrar no INPI. E para quem já passou por esse processo, cara, de verdade, é complexo, é burocrático, é difícil. Então, eu recomendo para vocês, assim como a minha marca está registrada, registre pela Movon. A Movon é uma empresa que ela vem simplificar, vem desburocratizar todo esse processo, e a confiança deles é tão grande que o processo vai dar certo, que caso você tenha o seu registro negado pelo INPI, eles garantem uma segunda tentativa totalmente gratuita para você, para conseguir ter acesso direito à sua propriedade de marca. Então, para a sua segurança, para a segurança dos seus negócios, pessoal, registra a sua marca e conta com o Movon para garantir todo esse processo. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. A gente teve aí, pessoal, notícias importantes relacionadas a uma entrevista do Zelensky. O Zelensky fez uma entrevista à Globo News e, óbvio, que grande parte das perguntas, elas foram direcionadas à relação entre Brasil e Ucrânia, né? Ele garantiu, pessoal, que não vê o Lula com maus olhos, da boca para fora, né? Na prática, a gente sabe que deu uns certos entreveros ali, na reunião do G7, enfim, né? Mas isso é papo para vídeos passados, tá? Mas ele garantiu que não vê com maus olhos e que, inclusive, quando o Lula ele foi eleito em 2022, ele fez um telefonema, ele parabenizou, então não vê com grandes problemas aí a presença do Lula como presidente. E que, inclusive, se os dois ainda não se encontraram, ele não entende exatamente por quê, mas mostra uma falta de sintonia entre dois povos que, segundo ele, pensam e são muito parecidos, tá? Ele colocou que o Brasil ele tem que funcionar como uma espécie de interlocutor entre a Ucrânia e as suas necessidades e a América do Sul. O Brasil, como a maior população da América do Sul, o maior PIB, uma liderança do Mercosul, uma liderança da própria América do Sul, né? Dessa tentativa de união da América do Sul, tem que ser o interlocutor das vontades ucranianas para o subcontinente sul-americano. Inclusive falou, olha, eu quero fazer a visita e entendo, eu não vou querer convencer o Brasil a fornecer armas, fornecer equipamentos, porque eu sei que o Lula não vai querer fazer isso. O que eu quero é o estabelecimento de alguns equipamentos para ajudar o combate na fome do mundo e para ajudar fazendeiro. Falou ainda, né? Lula, você quer que fazendeiro na Ucrânia morra? Por quê? Ele falou que o Brasil, por exemplo, tem referência, tem equipamentos relacionados à desminagem de campos. E a Rússia, para conseguir se defender dessa contraofensiva
ucraniana minou uma série de campos ali, né? Inclusive alguns campos que eram utilizados para a produção de trigo, de milho, de cereais, enfim. E hoje, né, segundo a Ucrânia, mesmo que ela consiga fazer avanços em algumas posições, muitos fazendeiros vão morrer pela minagem de campos aí da Rússia. Então ele conta que o Brasil vai ser uma liderança nesse processo. Falou que o Brasil, assim como toda a América do Sul, sabe quem é o culpado pela guerra, quem é o agressor e quem que é a vítima, e que o Brasil tem que se posicionar nesse sentido. Pessoal, vale lembrar, tá? Por que isso gera uma complexidade um pouco grande? O Brasil já se posicionou em tempos passados, colocando que não faria visitas oficiais nem à Rússia, nem à Ucrânia. Enquanto os dois países estiverem em guerra, o Brasil não visitará nenhum desses dois países. Agora, visitar o país, né, o líder do país em guerra, visitar o Brasil, aí o processo é um pouco diferente. O Brasil, por exemplo, ele já recebeu aqui no seu território o Sergei Lavrov, tá? Então, a chegada do Zelensky, o Brasil já se pronunciou falando que ele seria totalmente bem-vindo no território brasileiro. O Zelensky, inclusive, falou que ele vai vir, só que ele tem que saber exatamente qual o momento, porque agora o momento, né, da maior contraofensiva ucraniana, segundo os Estados Unidos, muito possivelmente não é o momento do presidente sair do território ucraniano, mas que em algum momento ele virá ao Brasil. A grande questão que se coloca é, bom, pelo princípio da isonomia, tratamento igual, né, de relações diplomáticas, o Brasil tentando se manter como um país neutro, então a gente deveria receber o Putin no nosso território, aí nasce um problema. Por quê? O Brasil, assim como a África do Sul, faz parte do Estatuto de Roma, do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e o Putin é considerado como um criminoso de guerra por esse tribunal, pela Corte de Haia. Caso o Putin fosse fazer uma visita ao Brasil, isso significa que o Brasil ou trairia o Estatuto de Roma, mesma coisa da África do Sul, tá? Com a reunião dos BRICS. Ou trairia o Estatuto de Roma, ou seria obrigado a convocar a Interpol para mandar o Putin para a Haia, coisa que, obviamente, né, não iria acontecer caso o Putin fizesse uma visita oficial ao território brasileiro. Então, assim, pelo que eu tô vendo, tá? Aí já sai do campo da informação, entra no campo da especulação. O Zelensky, ele meio que soltou essa frase para meio que pressionar o Brasil, sabe? Pô, o Brasil sabe quem é o agressor. Galera, o Brasil sempre vem se posicionando de maneira neutra, né? Como assim o Brasil sabe quem é o agressor? Enfim, sabe pra dar aquela pressionada? Não, o Brasil sabe quem é o agressor. Pô, lógico que o Brasil seria um interlocutor importante para garantir os direitos da Ucrânia, para estabelecimento da paz da Ucrânia. E o Brasil falando que aceita de maneira muito legal o Zelensky no seu território, também parece, sabe? Pô, Zelensky, que legal, hein? Então, na volta a gente compra, tá? Pô, a gente aceita. Cara, nenhum dos dois, né? Nem o Brasil, nem o Itamaraty, nem o Zelensky colocaram datas, objetivos de reuniões, enfim. Mas tem uma reunião aí em possibilidade, vamos colocar assim. Talvez no futuro próximo, o Zelensky seja recebido em solo brasileiro. Notícias importantes também, galera, relacionadas, infelizmente, né, a uma coisa que vem sendo, de novo, cada vez mais corriqueira no continente africano, que são golpes militares. Pô, recentemente, na região do Sudão, que não tem muito a ver com esse processo que a gente vai falar agora, mas também a gente teve no Mali e em Burkina Faso. Aí sim, processos que são um pouco mais parecidos, tá? Nesse caso, alegando uma falta de segurança, galera, pelas palavras, tá? Uma deterioração da segurança e a má governança econômica e social, a gente teve uma junta militar, setores ali dos militares, que inclusive hoje foi apoiado pelo restante do exército do país, garantindo e formando o que eles estão chamando de Conselho Nacional para a Salvação da Pátria. Eles destituíram, na verdade eles estão deixando preso no Palácio Presidencial o presidente Mohamed Bazoum e essa junta militar assumiu provisoriamente o governo local. Professor, por quanto tempo? Não sabemos. Talvez os militares assumam a liderança do país? Existem rumores que talvez o ministro das Relações Exteriores, que está um pouco mais concomunado com essa junta militar que tirou o presidente do governo, talvez exerça esse cargo de liderança. Cara, por enquanto, é tudo muito na questão dos rumores. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, tá? E por que ele fala, né, dessa má governança econômica? Pô, galera, existe uma crise econômica mundial, uma inflação no preço dos alimentos, a questão da pandemia, a questão dos combustíveis, é um problema corriqueiro, eu diria que desde a pandemia, agravado pela guerra da Ucrânia, em um continente que já sofre com a fome, com os conflitos, enfim. Além disso, além dos conflitos que são causados por questões étnicas e políticas, advindas do imperialismo europeu, lá do final do século XIX, né, que colocou o pessoal dentro de mesmos países, etnias rivais, justamente para elas brigarem e enfraquecerem,
dividir para conquistar, né? Então o imperialismo europeu, ele motivava conflitos locais para que Bélgica, França, Inglaterra pudesse, a partir de maneiras imperialistas, governar ali de maneira mais efetiva, de maneira mais fácil. A gente sabe que naquela porção do Sahel, ou seja, bem embaixo do deserto do Saara, existe quase como se fosse uma divisão entre o norte, que é mais árabe islâmico, e o sul, que é mais cristão ou religiões animistas, religiões locais, tradicionais da África. E existem movimentos ali jihadistas que querem a instalação do que chama de Sharia, ou seja, as leis islâmicas para comandarem o país. Isso existe em basicamente todos os países daquela faixa, né? Etiópia, Somália, Burkina Faso, Eritreia, enfim, todos esses países, eles estão passando por processos que são muito semelhantes. Inclusive, desde 2012, os números que a União Africana coloca são 6 milhões de mortes, e talvez por baixo está esse número, relacionados a atuações de jihadistas, conflitos ali de jihadistas com o restante da população. Só que eu diria, pessoal, que é muito simples, né? Ah, entendi, então por medo da violência vai lá e dá um golpe militar, é isso? Cara, convenhamos que existem coisas muito mais burocráticas por trás. Essa porção do território africano, inclusive tanto Burkina Faso quanto Mali, eram posições, pessoal, importantes para o Ocidente. A gente pega, por exemplo, Mali, você tinha muitos militares, bases relacionadas principalmente aos franceses. Você pega Níger, por exemplo, agora, que também está passando por esse golpe militar, galera, você tem a maior base aérea da França está localizada em Níger. Quando Mali passou por um golpe militar, também grande parte dos militares fugiram de Mali, né, saíram de Mali ali da França e estabeleceram em Níger. Existem militares também da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, estabelecendo bases. Não sabe exatamente quais são os números, tá? Mas existem militares que estão posicionados nesses países. E existe uma falta de autonomia para o exército local. E aí, de novo, né? Não existe nada oficial, mas são rumores que a gente percebe que acontece. Galera, nos dois países, hein? Burkina Faso e Mali, que recentemente passaram por golpes militares, a gente teve a aproximação desses dois países com a Rússia. Inclusive, tá? Suspeitas que o grupo Wagner, liderado pelo Prigozhin, tem atuações nesses países, né, esse grupo de mercenários da Rússia, e tenha favorecido esses golpes, inclusive com a anuência, com a presença também dos chineses. Lembrando que a China hoje, pessoal, tem grandes investimentos no continente africano. A África é um continente riquíssimo em recursos minerais, petróleo, minérios, enfim, coisas que são de muito bom gosto, muito bem quisto aí pelos chineses, e o crescimento da sua indústria. Ah, entendi, o Ricardo falou que o Ocidente estava lá pensando na democracia local, e aí vem os malvados russos, os malvados. Cara, não pense assim, tá? Da mesma maneira que o Ocidente ele estabelecia bases de acordo com os interesses dos países ocidentais, Rússia e China fazem exatamente a mesma coisa, tá? Não existe bonzinho no cenário da geopolítica internacional. Não pense o mundo de maneira maniqueísta, tá? Por favor. Tanto que, por exemplo, com a atuação desses militares foram vistos nas manifestações, porque, de novo, né? Professor, e a população? Tá apoiando esse golpe? Tá sendo contra esse golpe? Que população? Parte sim, parte não, entende? Eu sei, galera, para você comparar, imagina que você coloca alguém assim, ó, que nunca ouviu falar no Brasil e coloca essa pessoa no Brasil. Aí fala assim, pô, o Bolsonaro era um bom presidente? Cara, depende pra quem você perguntar, o cara é um lixo, não sei o que lá, não, é um mito, não sei o que. O Lula é um bom presidente? Melhor presidente da história, é um não sei em que. Entende, cara? Depende muito. Então não existe uma população uníssona, que só fala num tom, né? Que só tem um tipo de pensamento. Existem disputas, existem pessoas que pensam de maneira diferente. No Níger, cara, é exatamente o mesmo processo. Então tiveram manifestações tanto contrárias ao golpe ao presidente Mohamed Bazoum, quanto também favoráveis ao golpe. E desses que são favoráveis ao golpe, a gente teve inclusive bandeiras da Rússia sendo hasteadas e palavras de ordem contra a França, contra o Ocidente, falando para se livrar desse imperialismo que só trouxe mal para os países africanos e coisa que o valha, tá? Aí vai de novo para o campo da especulação porque não foi confirmado. O Prigozhin, apareceram fotos dele ontem, supostamente, pessoal, às margens ali da cúpula entre Rússia e África, que ele estaria se reunindo com algumas lideranças de países africanos. Que assim, que as fotos existem, né? Aparentemente não é montagem. Agora, de quando são essas fotos, a gente não sabe, tá? Dizem que pode ser de um hotel que ele comandava, que alguns líderes ficaram lá em São Petersburgo, de verdade a gente não sabe, tá? Mas que uma dessas lideranças que ele teria se reunido é justamente com a liderança de lideranças do Níger, que também estão participando dessa cúpula. Então, será que teria algum tipo de interesse
ou participação da Rússia nesse golpe? Não sabemos. Campo da especulação. Oficialmente, a Maria Zakharova, que é a liderança, ou pelo menos a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, garantiu que a Rússia, ela quer o estabelecimento de um processo de paz ali, sem violência, que os dois lados se entendam, tá? E inclusive que o presidente que está detido, ele seja liberado, sem nenhum tipo de violência, enquanto o Ocidente está se posicionando de maneira um pouco mais forte, né? A gente teve o Antônio Guterres, por exemplo, da ONU se pronunciando, teve os Estados Unidos, Antony Blinken, a França, todos esses países, a própria União Africana também se colocando contrário ao golpe que foi estabelecido e pedindo a soltura do presidente Mohamed Bazoum, tá? Professor, isso vai de fato acontecer? De novo, a gente não sabe, tá? Mas tenham noção, não é de hoje. A gente fala, pessoal, desde 1960, quando o país ficou independente da França, existem ali conflitos locais, tanto étnicos quanto religiosos, e várias tentativas de golpe aconteceram. Desde 60, dessas várias tentativas, 4 já deram certo. Essa é a quarta, né? Considerando que essa aí seria a quarta tentativa de golpe. Então, numa situação de miserabilidade, interferência de potências estrangeiras, infelizmente, golpes podem acontecer, tá? Cara, quando tiver mais novidades aí sobre o futuro do presidente, quem vai assumir a liderança, se vai ser realmente essa junta militar, eu prometo que eu trago mais novidades aí para vocês sobre o Níger. Notícias importantes também relacionadas à maior contraofensiva, pelo menos até o momento, lançada pelos ucranianos. Essas são as palavras dos Estados Unidos. A Ucrânia, que lembrando, tá, não se pronuncia de maneira oficial, alegando, cara, que falar daria munição para a inteligência do outro lado, para a inteligência russa, saber quais seriam os próximos passos. Então, geralmente, quando a Ucrânia faz alguma coisa, ela só vai se posicionar de maneira oficial 3 a 4 dias depois do acontecido, tá? Mas palavras dos Estados Unidos, que é a maior contraofensiva já lançada, com uma série de equipamentos agora novos colocados pelo Ocidente e com milhares de militares que estavam não no fronte de batalha, mas estavam ou participando de treinamento junto com o Ocidente, enfim, eles foram para o campo de batalha, eles foram para o fronte. O Zelensky, pessoal, falou com grande otimismo, tá? Até colocou, né? Poxa, nossos garotos conseguiram bons resultados nessa contraofensiva. E aparentemente, o pessoal tá indo em direção tanto a Zaporizhia quanto a Orikhiv. A gente fala de quase uma centena de veículos colocados ali para combate, tanto veículos terrestres quanto também aéreos, drones, enfim, equipamentos, e que, segundo a Ucrânia, está conseguindo avançar com bons resultados. Aliás, segundo a palavra dos Estados Unidos, né? Conseguindo avançar com bons resultados. Professor, isso é verdade? Então, depende. O Putin, ele também se pronunciou. Aliás, o Ministério da Defesa da Rússia se pronunciou ontem sobre isso, falando que a Ucrânia, de fato, tinha lançado a sua maior contraofensiva, mas que, assim, o Putin, né, falou hoje, por exemplo, olha, a gente vê com grande lamento que os ucranianos estejam perdendo cada vez mais vidas. Segundo Putin, os ucranianos perderam só nessa contraofensiva de ontem 200 militares e algumas perdas também vieram para a Rússia. Mas ele fala que não chegou nem a 10 vezes menos do que foi as perdas ucranianas. Então vamos estabelecer, cara, que morreram 20 russos e 200 ucranianos. Ele listou uma série de equipamentos de batalhas que foram perdidos também pelos ucranianos, tá? Então, assim, segundo o Putin, mesmo essa contraofensiva sendo colocada, a preparação da Rússia, a convocação de militares, a minagem, a emboscada impede um avanço mais efetivo dos ucranianos. Professor, é verdade? De novo, a gente está com a narrativa russa sobre o fato. A Ucrânia, quando começar a se posicionar, eu trago aqui para vocês também o que os ucranianos estão falando. Talvez daqui uns 3, 4 dias, se eles conseguiram de fato avanços importantes em torno de Zaporizhia. Lembrando, pessoal, que a Rússia, para tentar tirar um pouco dessa contraofensiva só de Zaporizhia, também está atacando porções a leste, invadindo ali, ó, próximo de Donetsk para chegar até Izium, para fazer pelo menos com que a Ucrânia não concentre tanto as suas ofensivas com esses milhares de militares somente em Zaporizhia, mas tenha que lançar também, galera, uma defesa para que a Rússia não invada o restante de Donetsk, que até agora é a região que foi menos invadida aí, quer dizer, das regiões pretendidas pela Rússia, claro, né? É que a Rússia conseguiu menos sucesso, foi a região de Donetsk. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também relacionadas à cúpula entre Rússia e África. Nessa cúpula, eu diria para vocês que de notícia mais importante, galera, o estabelecimento de parcerias, relações, a suposta presença também do Prigozhin às margens da reunião. Galera, assim,
O cara não tava em Belarus, exilado, tá brigado, tá amigo do Putin de novo? Não sabemos, tá? Eu acho que o próprio Lukashenko, quando ele se pronunciou, que é o presidente de Belarus, deixou bem claro, olha, não tentem entender a relação entre Putin e Prigozhin. Eles são amigos há mais de 30 anos. Não pensem que é um motim que vai tirar a amizade deles. Então talvez o Prigozhin não esteja mais no papel de liderança do grupo Wagner, talvez esteja, tá? Não sabemos, mas não esteja, mas ainda seja um agente importante para o Putin. O Prigozhin, lembrando, tá? Ele sempre criticou Shoigu e Gerasimov. O Putin, só depois que o Putin deu muito apoio para o Shoigu e Gerasimov. Mas talvez, será que eles conseguirão restabelecer a paz ali? Não sabemos, tá? Bom, nessa cúpula, eu diria que nesse primeiro dia, vai ter amanhã também, né? O segundo dia, serviu para mostrar que a Rússia, pelo menos está tentando mostrar para o mundo que ela não está utilizando a fome, o fim do acordo de grãos, como uma arma de guerra. A Rússia se pronunciou falando que ela vai liberar, nos próximos 3 ou 4 meses, para os países que mais tenham dificuldade, mais tenham um sentimento de pobreza, de fome na África, de 25 a 50 toneladas, de grãos. Ele falou, pessoal, exclusivamente de Burkina Faso, Eritreia, Zimbábue, Mali, Somália e República Centro-Africana, tá? O Putin ele coloca que existe um volume recorde de produção sendo liberado na Rússia e que ele pode suprir a demanda que foi feita pela falta do acordo de grãos. Lembrando que o Putin ele coloca a culpa pelo fim do acordo não nele mesmo, claro, né? Coloca a culpa no Ocidente. Falando que o Ocidente ele não tirou as sanções econômicas contra os fertilizantes, não fez com que a Rússia voltasse para o sistema SWIFT de comunicação interbancária para conseguir fazer recebimentos e pagamentos internacionais, pelo menos no setor de alimentação. Então estava servindo na prática para a Ucrânia exportar alimentos para países ricos, porque ele coloca tá, que menos de 3% dos grãos foi exportado para países miseráveis e mais de 70% só para a União Europeia. Ou seja, na prática, a União Europeia estava sustentando a guerra, dando dinheiro para a Ucrânia, em troca do acordo de grãos em que a Rússia não ganhava nada, porque seu lado não teve o fim das sanções, tá? Segundo ele, foram esses os motivos. Pois bem, galera, só que a Financial Times, e aí de novo, tá? Tô explicitando a mídia aqui pra vocês, porque, que nem eu falei ontem, né? Ontem eu coloquei que os BRICS, eles não iam utilizar o banco dos BRICS, o NDB, para financiar a Rússia. Isso oficialmente, tá? Só que a CNN, ela tinha colocado que quem impediu isso foi a China. Aí já vê nos comentários, ô professor, a CNN não tem credibilidade. Tal. Cara, eu tô passando aqui a fonte pra vocês, porque aí vocês acreditam ou não, tá? De novo, quando só tem uma fonte falando, fica difícil saber se é verdade ou não. Então foi a Financial Times. Toda a fonte, tanto russa quanto ocidental, ela é parcial, tá? Tem que ter a noção disso. A Financial Times falou que, na verdade, esses grãos, eles não vão ser gratuitos para esses países africanos. Eles vão ser comprados pelo Catar e vai ser repassado para os países africanos. E fora que grande parte desses grãos, dessa produção recorde, não são grãos russos de fato, são grãos que foram produzidos em terras invadidas da Ucrânia. Porque lembrando, essas terras que foram invadidas, elas são terras que tinham uma grande produtividade agrícola, de trigo, grãos e tal, e também você pega aquela região mais próxima de Donbás, era um grande centro industrial, né? Galera, pô, tinha a Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu. Era uma das regiões, aliás, né? Ou era, enfim, uma das regiões mais ricas aí da Ucrânia, tá? Então, supostamente, a Rússia, né, está fazendo bondade com grãos ucranianos. Será? Deixa nos comentários, galera, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.